mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a quarta temporada que encerrou aí recentemente da série Origem. Antes de mais nada, o mais importante, eu quero pedir para vocês, deixa o like, né? Comenta aí se você concorda ou não com esse vídeo, né? Expõe aí a sua opinião, se você está acompanhando a série ou se você gostaria de compartilhar com a gente uma série parecida com essa mesma temática, essas séries assim estranhas, cheias de enigmas, cheias de segredos, né, que mistura gêneros e tal. Eu vou até comentar sobre isso nesse vídeo. E aí, ó, já fica um alerta. Se você não assistiu toda a temporada, ou se você não assistiu ainda, mas quer assistir Origem, recomendo pausar esse vídeo, assistir, porque vai ter spoiler. Eu vou comentar alguns elementos aqui que vai ter spoiler, tá? Então vamos lá. Eu vou começar da parte da crítica, né? O que eu não gostei da série? Eu não gostei da série porque da quarta temporada, não gostei muito porque ela repete mais do mesmo do que a gente vê ali na segunda e na terceira temporada. A impressão que eu fiquei na quarta temporada é que os roteiristas realmente eles estão perdidos, repetiu muitos elementos da segunda e da terceira temporada. A segunda e a terceira temporada são excelentes temporadas, e aí aparece essa nova personagem, acontecem novos fatos lá. Uma coisa que me irrita muito na série é eles colocam um elemento, dão a maior importância naquele elemento e depois simplesmente desaparece com aquilo. Vou dar um exemplo. Acho que lá na segunda temporada, eu não lembro agora se é na segunda ou na terceira temporada, que é aquele momento em que o Boyd ele fica preso. Só esse exemplo, tá? Bem rápido. O Boyd ele entra lá na árvore, ele tá lá na floresta, né? Junto com a Sarah, e aí ele entra, a Sarah empurra ele dentro de um daqueles buracos daquelas árvores, que eu acho um conceito bem interessante, né? As árvores serem portais para outros locais, para outros tempos, eu diria, para outros momentos, né? Na linha temporal daquele local, veja bem. E aí então a pessoa, a Sarah empurra o Boyd dentro daquela árvore e ele fica preso dentro de um fosso. E aí alguém vai e joga uma corda para ele, enfim, ele sobe e tal. E aí o cara que tá amarrado, o Martin, que fala da esposa dele, fala que conhece a esposa dele e tal. Cara, aquilo ali, aquela cena foi tão incrível que aí o cara, ele morre, mas passa alguma coisa no sangue dele pro sangue do Boyd. Aí o Boyd fica maluco com aquilo. Aí parece que cura temporariamente a doença que o Boyd tem. Ele tem um tremor nas mãos. Enfim. Aí ele volta para a cidade, consegue voltar para a cidade. Aí quando ele volta para a cidade, ele cria um plano de aquilo que está no sangue dele, talvez pode ser que seja uma arma contra aquelas criaturas que saem à noite, né? Diga-se de passagem. Aí o que ele faz? Ele bola um plano e aí ele corta lá a ferida dele, a ferida na mão e tal, e transfere o sangue dele para aquela criatura, aquele bichinho lá, o sorriso. Bicho esquisito, né? Pra caramba. Causa um estranhamento, né? O vale do estranhamento ali grita demais quando você vê o rosto daquele personagem ali. O bicho morre. Aí eles pegam o corpo daquele bicho, leva lá pro hospital, aí chama a médica lá para fazer a dissecação, o corpo tá todo seco. Aí eles conseguem então extrair uma espécie de bilis daquela criatura. Aí ele guarda aquilo, ele tenta até revestir as balas da arma lá que ele utiliza para tentar atirar nos bichos e não acontece nada. Aí passa assim os episódios, vai passando e simplesmente esqueceu dessa bilis. Simplesmente esqueceu. Aí, por exemplo, essa doença que ele tem, que ele fica com a mão tremendo. De alguns episódios eles esqueceram, agora tá voltando novamente. Sabe, essa conveniência de esquecer algumas coisas e trazer novamente, e relembrar novamente, como se o espectador tivesse esquecido, mas a gente não esqueceu. Porque a gente faz a nossa colinha, a gente faz ali as nossas anotações. E isso me irrita muito, sabe? Parece que não tem uma continuidade, parece uma falta de continuidade no roteiro. Até porque eu acredito que são vários roteiristas, né, que fazem ali a construção dos episódios e tudo mais. Então, são esses elementos que me irritam muito. Outra coisa que me irrita muito é o fato de utilizar muito esse recurso roteiro, que é o Deus Ex Machina. O Deus Ex Machina me
irrita profundamente. Me irrita profundamente. E na quarta temporada, do 9º pro 10º episódio, eles utilizam o mesmo recurso que eles já tinham utilizado lá atrás. O que é o Deus Ex Machina? Deus é a máquina, Deus Ex Machina. É um recurso. Basicamente, esse Deus Ex Machina é basicamente a caneta do roteirista. O roteirista, ele é o Deus. O roteirista é que, obviamente, vai determinar, o roteirista, o escritor do livro, enfim, né? Aí você escolhe a mídia que você está trabalhando esse elemento de roteiro. O Deus Ex Machina é o roteirista, é a caneta dele. Então ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o desfecho de tudo. Então o roteirista, ele é o Deus da história, né? Enfim. Então a série é muito boa, só que tem esses detalhes que irrita profundamente, porque parece que o roteiro, o roteirista, os produtores, eles acham que estão lidando com um público burro, com perdão da palavra, mas não é um público burro, porque a série From, até porque, se eu não estiver enganado, não sei se é o diretor ou se é o produtor, parece que um dos produtores ali da série From, ele esteve envolvido com Lost. Então, por isso que From tem a mesma estrutura, tem a mesma pegada de Lost. Aí eu fico com medo sim, sabe? Porque no final lá de Lost, todo mundo fala, todo mundo que é muito fã da série, que acompanhou todas as temporadas, que leu muito sobre as teorias na internet e tal, quando chega no final do episódio, clichê. Final de Lost é profundamente clichê. Profundamente clichê. Por isso que desagradou muito os fãs. Faltou, então, ali criatividade. Inclusive, From, a série, ela se utiliza muito de um gênero que é um gênero mais conhecido na literatura, mas há muitos filmes e séries que estão trabalhando essa temática, que é a ficção estranha, ou, para quem prefere o termo em inglês, a fiction weird. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre esse gênero, que é um gênero que eu gosto muito, que é uma parada que eu acho muito interessante. Inclusive, um dos autores mais representativos da fiction weird, esse aqui, ó, o autor em inglês, eu já vi a galera pronunciando o nome dele como China Melville, né? Estação a Estação, Estação Perdido. Ele tem vários livros literários, esse aqui inclusive foi publicado pela Boitempo, tá? O que é a New Weird, ou o que é a Fiction Weird? É quando a obra, ela mistura, ela brinca com os gêneros literários. Ela mistura os gêneros literários. Ela não fica presa apenas em um único gênero literário. Então, por exemplo, você tem uma ficção científica que pode, como ele faz aqui, né? Ele se utiliza muito disso. O background da história dele é de ficção científica ou uma ficção especulativa que ele insere, por exemplo, elementos de suspense policial, por exemplo. Eu acho isso muito interessante. Ou uma fantasia, como nós temos aqui, né? Eu estou lendo agora atualmente, O Cálice Contaminado, que o autor, ele se vale de uma estrutura de fantasia, o cenário é de uma fantasia, só que nós estamos acompanhando uma investigação de um assassinato estranho, né? Bizarro que aconteceu ali. A investigadora, por exemplo, a detetive, ela tem muitas características de Sherlock Holmes, por exemplo. Só que o cenário é um cenário de fantasia e From brinca com isso. Uma hora ela trabalha ali com uma conspiração, com um suspense, aí de repente é um horror. Você tem uma cena de gore ali, de repente sai um boneco, na quarta temporada, sai 3 bonecos do lago e atacam lá os personagens. E é uma cena de gore muito chocante, por exemplo, né? E isso que é o bacana da Fiction Weird, que eu acho isso bem interessante. E aí, pensando sobre isso, gostaria de indicar, até a 5ª temporada, gostaria de indicar para vocês aqui algumas obras que trabalham essa temática do estranho. Que são séries ou filmes, livros ou até jogos. Eu fiz a listinha aqui para vocês darem uma conferida até a próxima temporada, para a gente não ficar tão órfão assim da 5ª temporada de From. Então a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, que foi um filme que eu assisti recentemente, que é um filme que está disponível na Prime Video, que é Vivarium, que na tradução lá na Prime Video vai estar traduzido como Viveiro, de 2020, dirigido pelo diretor Lorcan
Finnegan. O Vivarium, ele também trabalha com essa questão do Backrooms, só que uma das versões do Backrooms, que é uma das versões chamada de Dreamcore. Eu não vou dar muitos detalhes, mas é incrível o quão estranho é esse filme. Esse filme ele é muito incrível mesmo, muito interessante. Tipo assim, o que eles conseguiram fazer de pegar esse background de Dreamcore, Backrooms, e trabalhar todo ali o drama do casal dentro daquele labirinto, basicamente. É muito interessante mesmo. Recomendo demais. Vivarium. Outra indicação de produção de coisas estranhas, né, de uma ficção estranha, bebe da mesma fonte que a Origem, é a Aniquilação. Tem o filme A Aniquilação, que é ok, é tranquilo, é interessante, que tem a Natalie Portman, que tem aquele outro ator, que agora eu não vou lembrar o nome dele agora, Oscar Isaac, lembrei. O Oscar Isaac, né, tem esses grandes aí atores aí atuando em Aniquilação, mas também indico também a trilogia Aniquilação, que é Aniquilação, deixa eu pegar aqui, peraí. Aniquilação, aí tem, acho que esse aqui é o segundo. O segundo, Autoridade, e o terceiro é Aceitação. É uma trilogia de Jeff Vandermeer, que aí no caso o primeiro livro é baseado nesse primeiro livrinho aqui. Impressionante. Se você que assistiu Aniquilação achou estranho, isso daqui vai te deixar mais com a pulga atrás da orelha, tá? A Aniquilação é incrível. Como que uma outra característica do New Weird ou da Fiction Weird é que o cenário, seja uma cidade, seja uma casa, ele também é um protagonista, ele também interfere no enredo da história. E aqui, o cenário em volta, assim como lá no filme mostra isso, o cenário, ele também vai interferindo no enredo da história. E aqui é muito incrível a forma como a natureza ela vai causando esse estranhamento na gente. Outro que eu coloquei aqui, esse aqui é todo filme, tá? Todo filme. Que eu coloquei aqui, que é dos diretores Justin Benson e o Aaron Moorhead, não sei como é que se pronuncia, que é Oculto. Esse filme é impressionante, 2017. Um filme muito interessante, muito esquisito, muito estranho, que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Agora séries, eu coloquei aqui algumas séries para vocês estarem vendo também, pesquisando, tá? Que tem a Ruptura, que eu já comentei aqui no canal, né? Sobre quando eu terminei de ver a segunda temporada. Obviamente que não poderia deixar de fora aqui dessa lista Dark, obviamente, né? Dark é a melhor série produzida e feita é ótimo, né? Da Netflix, que é as 3 temporadas. Depois de Dark, e eu colocaria Arquivo 81, uma das melhores séries também produzidas pela Netflix. Tudo por conta da escolha que eles tiveram para contar a história, que é aquele elemento do found footage, que eu amo essa questão do found footage. Eu amo muito essa questão de uma fita cassete foi encontrado numa casa abandonada e nessa fita tem imagens estranhas, desconexas. Eu acho isso muito interessante. E Arquivo 81, ele trabalha com todos esses elementos no melhor estilo Bruxa de Blair, de 1999. Outra produção também lá da Netflix, Missa da Meia-Noite, de 2021, criado pelo Mike Flanagan. Não vou falar muita coisa, eu já comentei sobre essa série aqui no canal, recomendo demais. Matéria Escura, eu indico vocês lerem o livro primeiro e depois assistir a série, porque o final é diferente. Inclusive, eu vi um tempo atrás que a segunda temporada da série está em produção. Eu achei isso triste, porque o livro ele acaba ali, ele tem um final, ele tem um desfecho e pronto, acabou, né? Agora, o que eles vão contar na segunda temporada, eu não faço a menor ideia. Tenho até medo, né, do que vem aí na segunda temporada. E a Matéria Escura, a série, ela está disponível na Apple TV. A Apple TV, inclusive, está com umas séries muito boas, inclusive vale muito a pena. Para finalizar, prometo que isso aqui é o último. Para finalizar, temos alguns jogos que também trabalham essa temática do estranho. Essa narrativa meio bizarra, meio estranha, que mistura elementos sobrenaturais, elementos investigativos, elementos de ficção científica, mitologias e tal. Eu recomendaria 2 jogos da mesma
do mesmo estúdio, que é Control, tá? Esse jogo é muito bom, esse jogo, que é da Remedy, né? Da Remedy, tem o Control. E recomendo o jogo Alan Wake. O 1 e o 2, principalmente o 2. O 2 ele é muito estranhão, ele é muito esquisitão. O jogo Alan Wake 2 e o jogo Control, eles brincam muito com isso, né? Com essa manipulação da realidade. Que a realidade ela é manipulada por objetos que alteram. Esses objetos eles podem alterar, né, a realidade, ou inclusive pode até te matar, inclusive, em alguns aspectos. Então, desde já, olha, vocês viram aqui, gente, ó, muitas referências aqui de qualidade, então acho que vale a pena, hein? Vale a pena deixar o like, compartilhar, se inscrever, compartilhar aí o nosso trabalho e comentar aí se você está assistindo ou já assistiu a Origem e se você quer indicar uma série com essa mesma pegada estranha, bizarra, com suspense, com ficção especulativa, ficção científica, você não sabe do que se trata aquilo, e a gente fica fazendo as nossas teorias nas anotações, nas colinhas. Valeu! Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau!